Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é que o dentista nunca para pensar nisso, que existem 3 tipos de pacientes que podem te procurar, que podem vir a ser seus pacientes realmente no consultório, né? Então vamos falar sobre quais são esses tipos de pacientes, quem são esses pacientes e como é que você pode atrair de uma maneira muito prática essas pessoas para o seu consultório, né? E o que me deixa mais feliz é poder ajudar tantos dentistas a começarem, a iniciarem aí na sua divulgação de maneira ética, né? Sempre pensando em estar de acordo com o nosso código de ética odontológico. E aí, como eu estou na prática, eu compartilho aqui o que eu faço. Eu compartilho aqui o que eu ensino para minha equipe, eu compartilho o que realmente eu coloco em prática. E é importante pensar, nossa Carla, você está falando em atrair pacientes, em ter pacientes, em encher a agenda. É importante pensar nisso agora, porque eu acredito, não sei quando, depende aí de cada estado, cada cidade, vai acontecer isso num momento diferente, a gente vai precisar retomar o nosso atendimento. Né? Se você vive da odontologia, vai precisar retomar de alguma forma, né? E vai precisar dos pacientes vindo. Né? Todos nós precisamos, os pacientes precisam de nós e nós precisamos deles. Então, quando atende emergências, a gente já está movimentando um pouquinho o consultório, né? E isso já ajuda nesse momento. Né? Então, só que a maioria tá com o consultório fechado ou não tá atendendo talvez nem 15, nem 20% do seu atendimento normal. Por isso é tão importante entender aquilo que eu passo aqui durante essas lives, nessas lives diárias, para você ter condição, já pode começar já, né? Tem muito conhecimento que eu passo aqui, você já pode pôr em prática já, mesmo com o consultório fechado, ou quando retomar, que vai ser num passo mais lento, provavelmente, vai ser gradual, e aí você vai conseguir, se começar a agir agora, você vai conseguir ter um retorno um pouco mais rápido do que se não fizesse nada de diferente, ficasse só esperando os pacientes vir, tá? Então vamos começar aqui, eu vou conversar com vocês sobre aqui os 3 tipos de pacientes que existem. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, talvez já, né? Mas eu vou trazer aqui uma abordagem que eu uso para direcionar todo o meu marketing, toda a minha divulgação, né? Principalmente nas redes sociais, mas não só lá. Eu tenho divulgações também que fazemos offline, não estamos só online, mas hoje a gente vê como o online é poderoso. Né? Então vamos lá, compartilhe aqui com seus amigos, né? Chame mais dentistas para participarem, vai ser um prazer conhecer cada vez mais dentistas e formar aqui uma comunidade daqueles que realmente estão com o foco no seu negócio, no seu consultório e não com o foco na crise. É preciso a gente respeitar a crise, conhecer o que está acontecendo, saber estar bem informado, mas o foco precisa ser no seu negócio, na sua retomada. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui, quando eu falo em 3 tipos de pacientes, eu vou fazer aqui uma analogia com um iceberg, tá? Então imagina um iceberg que a gente só vê aquela partezinha que fica fora da água, uma pequena parte, né? Na verdade quase todo o iceberg está submerso, né? A gente vê só a ponta do iceberg aparecendo. E aí a gente vai começar a pensar, ali na ponta do iceberg, então, dividindo o iceberg em 3 partes, né, a maioria na verdade, os pacientes que sabem que precisam de dentistas e já querem procurar agora, eles correspondem a uma pequena parcela dos potenciais pacientes que podem vir a procurar você, a escolher você no seu consultório. Como assim, Carla? Existem aqueles pacientes que ligam pra gente que estão com uma pulpite, ou seja, que estão com dor, né? Aqueles que já querem fazer um clareamento, já estão decididos agora a fazer algum procedimento de harmonização, por exemplo, que sabem que precisam daquele procedimento e querem fazer agora.
ou por urgência, ou por um desejo muito grande, esses já estão praticamente decididos. Tá? Só que esse é o melhor paciente, você não precisa nem falar nada muito para ele, é só ele saber que você é dentista e faz aquela especialidade que muito provavelmente você vai fechar um tratamento com ele, principalmente se ele tiver dor. Né? Se ele tiver com uma pulpite aguda ali, aí ele fala, pelo amor de Deus, doutora, resolve, tira essa dor, essa minha dor. Só que esses pacientes, infelizmente, correspondem a cerca de 6% de todos os potenciais pacientes que podem vir a te escolher. Tá? Isso é uma pesquisa já feita, se não me engano foi nos Estados Unidos, tem até um livro que fala sobre isso, que esses pacientes que sabem que precisam e que querem agora, e que têm urgência no tratamento, correspondem a 6% de todos aqueles que você pode atrair para o seu consultório. Ou seja, é só a ponta do iceberg, é só aquela parte do iceberg que você está enxergando. Eu vou dar um exemplo aqui hoje mesmo eu estava na minha clínica, hoje de manhã, estava lá gravando um curso sobre marketing digital, gravando para minha equipe, né? Assim eu gravo para os dentistas também, aí estava lá em gravação sozinha, né? E aí, quando eu chamei o elevador, na minha clínica fica num andar, num prédio comercial, quando eu chamei o elevador, abriu a porta do elevador, saiu uma moça de dentro, eu até me assustei, né? Hoje a gente se assusta assim quando encontra uma pessoa, não esperava encontrar alguém, encontra. E eu até me assustei porque ela saiu do elevador, não estava esperando ninguém ali, e eu falei, e a gente está com a clínica com os atendimentos suspensos por enquanto, e aí ela falou assim, vocês estão fechados? Quando é que volta? Quando é que volta os atendimentos? E aí eu perguntei para ela por quê, né? Qual era, se ela estava com alguma urgência, né? Algo que precisasse naquele momento de um atendimento. E ela me disse que estava com muita dor, né? Era com essas palavras mesmo, está doendo o meu siso, ela falou, né? Então tô com muita dor no siso. E aí eu orientei, né? Conversei um pouquinho com ela e orientei sobre nossos atendimentos de emergência. Ou seja, essa pessoa, e ela trabalha ali no prédio, ela estava ali, né? Porque na verdade ela trabalha ali no prédio onde eu tenho a minha clínica. Ou seja, é uma pessoa que precisa agora de atendimento. Então, ela não precisa ver uma divulgação sua, nada muito elaborado, ela basta que ela saiba que você é dentista e você oferece aquele tipo de tratamento. Só que esses pacientes que já estão prontos para fechar o tratamento com você, corresponde a uma pequenininha parcela de todos os potenciais, de todas as pessoas, né, que poderiam entrar no seu consultório e receber o seu atendimento. Tá? E ainda mais, né? Além de ser poucas pessoas, ou seja, um número reduzido, ainda os dentistas que enxergam isso, que fazem alguma divulgação, algum tipo de divulgação, faz uma divulgação direcionada para essas pessoas. Como assim, Carla? Vou dar aqui um exemplo. Nas redes sociais, se você colocar simplesmente um post ali, com uma imagem que pegou no Google, uma imagem, enfim, ou do seu consultório, e escrito do lado, consultório odontológico e as especialidades embaixo, e só isso, você está tentando atingir essa parcela de potenciais pacientes. Essa parcela que já querem o tratamento agora e que basta ver uma publicação sua e já vão decidir por você, já vão escolher você. Então, por isso é importante a gente entender quais são esses 3 tipos de pacientes para a gente não ficar preso só naqueles que já querem atendimento. Tá? Porque principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que pode ser que numa retomada do consultório o atendimento diminua, né? As agendas esvaziem mais, é isso, e o dentista vai precisar ter estratégias, ter conhecimento para superar isso e atrair outros pacientes para o seu consultório. É muito importante que você entenda onde é que está a maioria das pessoas que podem vir a procurar vocês. Tá? Então, é por isso que eu tô aqui. 6% mais ou menos dos seus potenciais pacientes estão lá na ponta do iceberg, tá bom? Agora, já
um pouquinho abaixo da água, do nível da água ali, estão os pacientes que sabem que precisam de tratamento, mas não querem fazer agora. E eu não sei se você, eu falando isso agora, você se lembra de algum paciente, né, que até passou em consulta com você, não fechou o tratamento, né, você falou que precisa fazer, né, uma reabilitação oral ou uma endodontia e o paciente, depois eu faço, eu tô sem tempo agora, eu não tenho dinheiro agora, ou seja, deixa para depois. Né? Essa parcela de pacientes é bem maior já, corresponde a cerca de 24% de todos os pacientes que você pode atrair para o seu consultório, 24%. Tá? Então, e isso foi comprovado, como eu disse aqui, se você quiser procurar, tem um livro que chama Oceano Azul, né? Ali tem essa pesquisa ali dentro, tá? Que diz que muitos pacientes, cerca de 24% deles, deixam o tratamento para depois. Não é assim? Você deve estar se lembrando aqui de algum, né? De algum paciente que deixou para depois. Tá? E se você tá gostando dessa live, compartilha com seus amigos, né? Aqui tem um aviãozinho, compartilha lá, chama mais dentistas para a gente conversar sobre isso. Deixa aqui a sua pergunta e a gente vai conversando sobre esse assunto. Um assunto bem interessante que direciona a sua comunicação, né? Aqui tá o início de tudo para você entender que não dá para falar com todas as pessoas da mesma forma. Então você precisa variar o seu tipo de comunicação para atingir esses 3 níveis de pacientes. Aquele paciente que está lá na ponta do iceberg, né, que sabe que precisa do tratamento e quer agora, ele tem urgência nisso, é agora que ele quer. É aquela noiva que vai se casar e precisa fazer o clareamento, é aquela mãe que o filho chorou de dor, né, que está com uma pulpite, que está com um abscesso e está com dor. Então, só que isso corresponde só a 6% dos seus potenciais pacientes. Né? Aí tem 24% desse total, desse iceberg, estou fazendo uma analogia aqui com um iceberg, já abaixo, logo abaixo do nível da água, 24% dos seus potenciais pacientes estão ali, que eles sabem que precisam do tratamento, mas não agora. Então é aquele paciente de ortodontia que foi te procurar e você conversou com ele e você disse da necessidade do tratamento para ele, mas ele, tá bom, mas quem sabe eu faço mais para frente, acho que não quero, acho que vai ser dolorido o tratamento, não sei, fica em dúvida e não faz agora, tá? Para esses pacientes é preciso usar uma comunicação diferente daqueles 6% que estão lá no topo do iceberg. Como eu falei, do topo do iceberg é só você fazer um post ali nas redes sociais, né, que chame a atenção e você dizer que você é cirurgião dentista, ou que você resolve um certo tipo de problema, que você faz um clareamento e a pessoa quer o clareamento, que você faz estética, enfim, que você é odontopediatra e a criança tá com dor, né, aquela mãe que precisa com urgência do tratamento. Esse é o tipo de publicação para quem já quer agora o tratamento. Para quem está deixando para depois, sabe que precisa, mas agora não, vamos ver como é que vai ficar a situação e a gente vai lidar muito, né, com essas pessoas agora na nossa retomada, né, porque a gente vai ter muita gente segurando ali o investimento que iria fazer num tratamento odontológico. É preciso saber se comunicar bem com essas pessoas, não só dentro do consultório, mas na sua comunicação também, ou seja, nas redes sociais, né, se você estiver nas redes sociais, né, até coloca aqui para mim quem já está ativo nas redes sociais, quem tem um perfil no Instagram comercial, quem tem uma página no Facebook, coloca para mim aqui quem é que tá, para eu entender, né, porque eu estou falando aqui de publicações, né, principalmente nas redes sociais, como atingir esses 3 níveis de pessoas, de possíveis pacientes para o seu consultório. E onde é que está a grande maioria? Isso é muito importante a gente entender, porque quando você direciona a sua comunicação só para aquela pessoa que está procurando, né, que quer agora,
isso aí ela vai ter você e vai ver outras pessoas também, outros dentistas também. Né? Então, ela vai ter a escolha ali, se você simplesmente colocar um post chamando. Né? E essa é uma pequena parcela das pessoas, tá? Vamos ver, teve gente aqui que falou que já fez um vídeo, ó. A Thaís, já fiz até vídeo, hoje te marquei. Ah, que legal, Thaís, isso me marca, gente, me marca. Faz um stories aí agora, me marca, faz um vídeo, qualquer publicação que vocês fizerem, me marca que eu vou fazer o possível para ver de todo mundo, tá? A Clínica Betel tem página, tem Insta, que é Insta, Face, site. A Valkyria ainda não. Valkyria, em Goiás ainda não está liberado, né? Ok, não está liberado o atendimento, imagino eu que seja, mas a sua comunicação você já pode fazer, né? Você já pode sim dar os primeiros passos dentro das redes sociais, né? Inclusive eu estou preparando um material para minha equipe, né? Porque cada vez vai chegando mais pessoas da minha equipe de marketing digital e é preciso eu ter ali um manual, um passo a passo do que fazer, que tipo de post publicar, por quê, como fazer as publicações, e eu tô programando isso também, gravando isso para divulgar para os cirurgiões dentistas. Então vai ajudar cada vez mais dentistas a estarem nas redes sociais da forma correta e de acordo com o código de ética odontológico, que isso é muito, muito importante, tá? Então vamos lá. Aí você tem aquela parcela logo abaixo do oceano, então vamos continuar aqui e eu vou pedir, sim, para você compartilhar essa live, chama aqui mais um amigo dentista, vamos ver quem já tá nas redes sociais ou quem ainda não tá e você acha que deveria entrar, vamos lá conversar sobre isso. Aquele paciente que não precisa, que sabe que precisa de tratamento, mas não quer fazer agora, ele precisa de uma comunicação para ele que desperte nele a urgência em fazer o tratamento. Então ele precisa entender que aquilo é urgente para ele, tá? Por exemplo, né, um paciente que precisa fazer um implante, né? O paciente, a pessoa que teve perda dentária e precisa fazer um implante. Será que essa pessoa que sabe que precisa fazer um implante, será que ela sabe dos problemas graves, sérios que ela pode ter se não fizer esse tratamento? Né? Agora, então, assim, a sua comunicação deve ser sempre no sentido de criar urgência, né? Eu costumo chamar de clique mental. Um dos cliques mentais importantíssimos para a nossa profissão é a urgência, né? É você despertar aquele sentimento de que, nossa, eu preciso fazer agora, isso é prioridade. E a gente sabe que os nossos tratamentos, sim, a grande parte deles são prioridade. Né? Fazer um implante, fazer um tratamento ortodôntico, uma endo de tecido, né? Uma criança, quantas crianças passam pelos consultórios dos odontopediatras e as mães não fazem uma endo de tecido, não decidem fazer, ficam esperando, será? Mas o dente vai cair, né? Elas falam isso, então não vou fazer agora, não tem aquele sentimento de urgência, mas por que que não tem? Né? Muitos dentistas falam comigo, Carla, mas eu falo na consulta que precisa fazer, que é importante, que é agora que tem que fazer. Né? Se não fizer endo de tecido, a criança pode ter ali uma infecção, pode ter um abscesso. Tá? Agora, se você criar um sentimento de urgência, né, usando a comunicação certa para isso, ou seja, dizendo exatamente qual é o problema mais grave que uma criança pode ter se não fizer o tratamento endodôntico do tecido, do dente tecido, aí você vai estar criando sim um sentimento de urgência na mãe, aquela necessidade de fazer agora. Né? O medo, as pessoas tomam ações ou por medo ou por desejo. Né? Se você criar o sentimento de urgência usando o medo e usando de uma forma íntegra, porque é verdade, né? Você vai estar falando a mais pura verdade para a mãe, porque é uma possibilidade real da criança ter um problema grave de saúde por não fazer, por deixar aquele dente ali, né, infectado daquele jeito, sem tratamento.
Ou então, qual é o grande problema, o problema grave da criança perder o dente antes da hora? Porque aí tem mãe que fala, ah, mas então, doutora, tira o dente do meu filho. Pode extrair o dente. Mas não é o momento e você sabe que esse não é o melhor tratamento para aquela criança. Então, quando você diz para aquela mãe, e você diz isso numa consulta e diz isso também através das redes sociais, por que não? É claro, essa é uma comunicação direta com aquela mãe, com aquelas pessoas que você quer no seu consultório. Então você pode se comunicar com uma pessoa que precisa urgentemente fazer um implante dentário e falar na sua comunicação, num vídeo, num post, enfim, pelas redes sociais, falar dos problemas graves, sim. Você sabe quais são se aquela pessoa não fizer um implante dentário agora. Tá? Isso vale para qualquer especialidade, para endodontia, para ortodontia. Só que o dentista tem que parar e começar a pensar sobre isso. Né? Que problema eu resolvo? Qual é a urgência? Falar da urgência, porque quando você fala da urgência daquele tratamento, você está falando com esses pacientes, esses potenciais pacientes, quando pelas redes sociais. Aqueles 24% que estão logo abaixo da linha ali do oceano, certo? Que estão logo abaixo, ali dentro da água, né? No iceberg, tô fazendo aqui uma analogia com o iceberg, tá? Então, 24% dos seus potenciais pacientes estão aí. Agora, Carla, tá bom, 6% tá lá na parte visível do iceberg, na ponta do iceberg. 24% tá ali logo abaixo do limite do mar, do oceano ali. E o resto, que é a grande maioria, né? 70% do iceberg, que é o que sobrou aqui, 70%, ou seja, grande parte dos seus potenciais pacientes, como é que eles se comportam? Onde é que eles estão? Carla, onde é que estão? Eles não sabem que precisam do seu atendimento, do seu tratamento, mas eles precisam. Tem muita gente por aí que precisa de tratamento, mas nem sabe que precisa. E será que vocês estão falando com essas pessoas? Quem está nas redes sociais está falando com essas pessoas? Quem não está nas redes sociais e já quer começar de alguma forma, não sabe ainda como, quando começar, vai falar com essas pessoas? Cerca de 70% das pessoas não sabem que precisam do tratamento, mas precisam. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Outro dia eu fiz um vídeo, coloquei aqui nas minhas redes sociais, outro dia não, deve ter aí 1 ano ou 2, né? 1 ano e meio, por aí. Um vídeo falando com mães a respeito da importância de levar os seus filhos pequenininhos ainda, aí com 4, 5, 6 aninhos de idade, a um ortopedista, uma consulta com ortopedista, né? Quem é especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Por que a importância? Porque existem problemas na infância que devem ser solucionados o mais cedo possível para evitar problemas graves, para evitar, por exemplo, uma cirurgia ortognática futura. Porque eu vejo já quantos anos que eu tenho, né, de atendimento, tenho 24 anos de formada, sou ortodontista já há muito tempo, nem sei, há mais de 15 anos, né, mais quase 20 anos, né, que eu sou ortodontista, e como eu vejo pessoas que vão para uma consulta e que já passaram da idade ou já estão no limite da idade para uma correção na ortopedia. Então, por quê? Na maioria das vezes, porque as mães não sabiam, e elas me falam isso na consulta, ah, doutora, eu não sabia que eu tinha que vir mais cedo, que eu tinha que trazer antes o meu filho. Né? E aí, acaba passando da idade e a gente tem uma limitação no resultado do tratamento, né? na eficiência do tratamento. Então, o que eu fiz? Eu fiz um conteúdo, fiz um vídeo falando diretamente com as mães, chamando atenção para a mãe, contando uma história de uma criança, né? Uma história assim, como eu já contei que eu tô contando aqui para vocês, de paciente, né? E que
Por isso é tão importante levar a criança, o seu filho. Então, se você é mãe, eu falei assim no vídeo, se você é mãe, tem filhos aí entre 4 e 6 anos de idade, leve o seu filho a uma consulta num ortodontista por causa disso, né? Para evitar esse tipo de problema. Contei uma história rapidamente. E foi muito interessante, né? Eu publiquei esse vídeo, eu distribuí aqui na minha região, na minha cidade, né? Tem como fazer anúncios ali no Facebook, no Instagram. E eu atraí essas mães, as mães ligavam na clínica pedindo para agendar uma consulta comigo ou com outro ortodontista, porque queriam saber se o filho precisava de algum tratamento ou não. Ou seja, eu despertei com a minha comunicação a atenção daquela mãe para um problema que ela nem imaginaria que o filho pudesse ter. Então, quando você se comunica da maneira certa, atraindo esse 70% abaixo ali do iceberg, aí você começa a atingir muito mais pessoas, muito mais pacientes. Um outro exemplo foi um vídeo que eu falei sobre o aparelho de ronco. As pessoas não sabem que o dentista pode ajudar nesse sentido. Eu não sei se aqui alguém faz esse tipo de tratamento. Coloca aí para mim que especialidade você tem. Se você é ortodontista, eu começo a dar alguns exemplos aqui de várias especialidades, porque você pode usar isso, você deve usar isso na sua especialidade, seja qual ela for, né? Odontopediatria, ortodontia, enfim, endodontia, reabilitação, harmonização. Então, quando você se comunica de uma forma a trazer a necessidade do tratamento para as pessoas e sempre de forma íntegra, tá? Eu sempre repito, gosto sempre de falar isso, com ética, com integridade. Só nós dentistas sabemos como os nossos tratamentos são importantes para os pacientes. A gente sabe mais do que eles. Mas por que muitas vezes eles não entendem? Porque a gente não se comunica da maneira como deveria se comunicar. Tá, vamos ver aqui, ó, implantodontia e orto, sou endodontista, ortodontista, odontopediatra. O foco das minhas clínicas é ortodontia e odontopediatria, mas o que eu falo aqui serve, né, pode ser usado por qualquer cirurgião dentista. Perioimplanto, certo? A Luciana, que sou ortodontista, estou aproveitando muito suas dicas. Que bom, Luciane. Eu fico muito feliz com isso. E aproveite mesmo. Né? Eu aprendi isso na prática ali, errando, acertando, fazendo testes, né? E hoje eu já tenho um protocolo de publicações, um protocolo de marketing, né, para as minhas clínicas, aqui ortodontia. Então, imagine se você conseguir dominar a comunicação para atingir esses 3 tipos de potenciais pacientes para o seu consultório. O potencial que você não tem na mão, né? O que é que você pode, quem você pode atrair para o seu consultório. E aí, além disso, você atrai a pessoa certa. Você vai estar falando da sua especialidade, né? Você vai estar falando, na verdade, de um problema que você resolve do paciente dentro da sua especialidade. É sempre importante a gente pensar que problema a gente resolve, em que a gente pode ajudar o paciente, o que é que a gente pode fazer por ele dentro da nossa especialidade, porque nunca é tudo, nenhum dentista atende tudo, todos e resolve todos os problemas, é difícil isso acontecer, mesmo numa clínica multidisciplinar, né? De repente uma ou outra especialidade você não tem ali, ou um ou outro tipo de cirurgia. Mas aqui eu tô falando principalmente com dentistas que são sozinhos no consultório ou tem ou mais um dentista junto no máximo, tá? Então é preciso direcionar a sua comunicação para as pessoas e de forma diferenciada. Olha que interessante isso, tá? Será que você tá nas redes sociais só fazendo panfletagem lá dentro, que é só criando post dentista, enfim, cirurgião dentista em Curitiba, né? Será que você está fazendo só anunciando ali as suas especialidades? Isso só vai atrair 6%, cerca de 6%
das pessoas que você quer no seu consultório. Então, se você for pensar em divulgação, e mais do que nunca, os dentistas vão precisar disso, né? Antes já precisavam, mas agora vai ser muito mais necessário. E aprender a fazer isso da maneira certa, tá? Respeitando o código de ética. Eu vejo muitos dentistas falarem para mim, Carla, o dentista não pode fazer nada, não pode fazer nenhum tipo de divulgação, né? Será? Será que você já viu, já conheceu, já foi buscar um conhecimento nesse sentido do que é que o dentista pode fazer? Sem ter cara de propaganda, sem ser comercial, né? Usando as palavras certas. O que é que tem que evitar? Sim, tem uma série de regras e não são poucas, né? Tem uma série de regras que a gente tem que seguir. Para quê? Para você conseguir atingir esses 3 níveis de pacientes. E quando você consegue atingir esses 70% que estão lá no fundo do iceberg, isso é muito legal. Além de ter muita gente ali, né, bastante potenciais pacientes ali, o que é muito interessante para a gente, você vai estar despertando naquelas pessoas uma necessidade que elas têm sim. Você vai estar ajudando essas pessoas a descobrirem uma solução para o problema delas, através de você, através da sua publicação, através do seu post ou do seu vídeo, né, e através do seu tratamento. E ela vai ver em você alguém em quem ela pode confiar, porque é você que está dando aquela informação. Então, quando eu mostro para as pessoas que elas precisam do tratamento e elas nem imaginavam que precisavam daquilo, seja numa consulta ali, dentro da sala clínica, seja numa divulgação, isso é possível fazer, né? Elas se sentem agradecidas. É muito mais fácil elas fecharem um tratamento quando chegam no consultório. Imagina aquela mãe, que eu falei com a mãe sobre um problema que a filha, tô até lembrando de uma paciente aqui agora, uma menininha, uma loirinha, não me lembro do nome dela. A mãe chegou porque viu esse vídeo meu, né? E aí ela queria saber se a filha dela tinha aquele problema, algum problema ortopédico que precisasse de uma intervenção já, de um tratamento naquele momento. E precisava. E eu falei para ela, eu falei para a mãe, que bom que você trouxe a sua filha aqui. A maioria das mães... Aqui, vamos ver se voltou. Falem para mim se voltou aqui. Travou. Dá um ok aqui para mim, um joinha. Fala para mim se eu posso continuar aqui ou não. Vamos lá. Acho que tem muita gente no Instagram, Elaine. Ok, ok. Então tá bom, acho que deu uma travada aqui para todo mundo. Tá? Então, como eu estava falando, vamos voltar lá. Quando você acerta a sua comunicação com aquelas pessoas que estão no 70% ali do iceberg, elas confiam mais em você e fica muito mais fácil de fechar o tratamento quando elas chegam no consultório. Elas praticamente chegam fechadas com você, né? Eu me lembro de uma pacientinha, uma loirinha, cabelinho todo cacheadinho, eu não me lembro o nome, faz tempo já que eu atendi, foi quando eu fiz esse vídeo direcionado para as mães. A mãe veio, trouxe a filhinha e ela tinha mesmo um problema que precisava ser resolvido ali cedo. A menina era uma classe 3 esquelética e precisava resolver cedo. Quem é ortodontista sabe aqui do que eu tô falando. E aí eu falei para a mãe, que bom que você trouxe a sua filha tão novinha. Porque esse é o tipo de problema que a gente tem muito mais sucesso se for tratado nessa idade. Tem um limite baixo de idade para a gente tratar com sucesso, né? E aí a mãe, claro que fechou o tratamento comigo. E eu falei para ela, a maioria das mães não sabem que existe esse problema, né? Que os filhos podem ter esse problema e que precisa ser resolvido cedo, tão cedo assim. Tá? Então, quando você desperta nas pessoas a necessidade delas fazerem um tratamento que vai ser bom para a saúde delas, e elas nem imaginam que precisavam daquilo, fica fácil de fechar o tratamento dentro do consultório. Só que para isso, você precisa parar, pensar nesses 3 tipos de pacientes,
quem são, como é que você vai falar com eles, porque tudo é a comunicação. Né? Tudo é a comunicação. Carla, como é que eu vou fazer? Hoje eu recebi uma pergunta de uma dentista. Como é que eu vou fazer nessa retomada? Minha agenda vai ficar praticamente vazia. E aí eu respondo aqui: domine a sua comunicação para divulgar o que você faz. Esse é um ponto importantíssimo. Você vai precisar, né? Além de falar com quem não é seu paciente ainda, falar também com quem já é o seu paciente. Né? Atrair um retorno, fidelizar aquele que já foi no seu consultório. Você pode fazer isso pelas redes sociais também. Então, você entender, só que para isso, para você acertar na sua comunicação, você tem que entender como você deve falar com essas pessoas. Né? Como é que elas pensam? Por que que elas decidem fazer o tratamento agora e por que que estão esperando? Então, se a gente for pensar em 24% dos potenciais pacientes mais 70%, isso dá 94%, são pacientes que não pretendem fazer nenhum tratamento agora. Alguns poucos já sabem que precisam, outros tantos, né, a grande maioria, nem sabe que precisa. Nem sabe que precisa fazer o tratamento. E quando você entende o que é que você pode oferecer, que problema você pode resolver e consegue falar direto com essa pessoa e ela descobre que precisa de você, você desperta nela nossa, eu nunca tinha pensado nisso, será que é mesmo? E quando você desperta isso nela, você gera uma conversa dentro das redes sociais, pessoas curiosas perguntando como é que funciona, como é que é e tal, e você conversa ali, né, traz para uma conversa em inbox, em particular, chama no WhatsApp aquela pessoa, até que você agenda uma consulta com você. Tá? Então, entender quem são os tipos de pacientes que você pode ter no seu consultório é fundamental, né, para você acertar na sua comunicação. E eu vi que tem muita gente aqui já nas redes sociais, tá? Mas quem está nas redes sociais, eu perguntei aqui quem é que está já no Instagram, no Facebook, mas está com a intenção de falar com os pacientes ou não? Né? Responde aqui para mim, quem é que está nas redes sociais e está criando conteúdos, posts, vídeos, de forma intencional, né, para atrair pacientes para o seu consultório? Quem é que está fazendo isso? Né? Muita gente está nas redes sociais, mas postando ali, compartilhando muito da sua vida pessoal. Ali está mais com seus amigos e com a sua família do que pensando em que tipo de comunicação eu vou usar para atrair pacientes para o meu consultório. Tá? E aí quem já tiver com essa intenção, oi Igor, tudo bom? Beijo grande para você. Quem já tiver com essa intenção dentro das redes sociais, volta lá no seu feed do Instagram, volta lá na sua página do Facebook, se você tiver uma página no Face, e veja lá, de acordo com o que eu falei aqui, dos 3 tipos de potenciais pacientes, se você está fazendo um tipo de comunicação, de conteúdo para 6%, para 24% ou para 70%. Então, baseado no que eu falei aqui nessa live, nesse vídeo gravado, se você estiver vendo depois, você vai poder voltar lá e vai poder chegar à sua própria conclusão. Se você está fazendo só um panfleto, né, simplesmente mostrando que você faz uma especialidade no seu consultório, e aí você vai atingir poucas pessoas, só aquelas que querem agora, que já estão decididas a fazer o tratamento, cerca de 6% só. E essas pessoas estão vendo outros dentistas também. Então, vai ser mais difícil delas escolherem você. Tá? Ou se você está gerando uma urgência para aquelas pessoas que já sabem que precisam do tratamento que você oferece, da solução que você oferece, será que a sua publicação está gerando esse sentimento de eu preciso fazer agora, nesse momento? Aí já é uma comunicação mais elaborada, né? Você precisa já pensar que essas pessoas que estão ouvindo
sabem que precisam daquele tratamento, mas que estão deixando um pouquinho para depois, ou seja, não tem um sentimento de urgência. Para você gerar um sentimento de urgência, fale do problema real, do problema sério que ela pode ter se não fizer o tratamento agora. Isso traz um sentimento de urgência, né? Se simplesmente você falar sobre quais são os tipos de aparelho ortodôntico que existem e mostrar ali, isso não gera sentimento de urgência em ninguém. É só uma informação, né? Não tem muito valor, não faz as pessoas entrarem em ação, tomarem uma ação. Não faz as pessoas falarem com você, tá? Ou pelo menos aquelas pessoas que você quer atrair para o seu consultório. Pode ser que uns amigos, que a família, né, até gostem, elogiem, mas será que você está atingindo quem você quer? Tá? E aí, mais ainda, se você quiser atingir aquele 70%, você precisa dar uma informação para aquelas pessoas de que elas precisam de um determinado tratamento, apesar de não saberem disso. Então tem em algumas áreas, em todas as áreas, tem que botar a cabeça lá para funcionar bem, né? O que é que você pode, que informação você pode dar, né? O que é que você pode falar para aquelas pessoas que estão ali vivendo a vida delas normalmente, mas que elas podem sim ter um problema, que pode ser um problema sério, que pode causar, por exemplo, a perda de um dente. Por exemplo, né, me veio agora aqui na cabeça, né, falando aqui com vocês, eu sempre busco exemplos práticos, tem que ser prático. Por exemplo, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, apresentam sangramento gengival em algum pontinho na boca durante a escovação, ou quando vai passar o fio dental, né? E isso é verdade, né? Muitas pessoas têm isso. E como não dói, né, as pessoas muitas vezes ignoram isso. Deixa pra lá, né? Sangrou ali, parou, bochechou ali, escovou o dente, parou e pronto. Mas isso pode ser um sinal, né, de uma doença periodontal que está iniciando. E que problemas isso pode gerar? Quais problemas aquela pessoa pode ter se não procurar um cirurgião dentista? Se não procurar um tratamento para aquilo, que aquilo pode ser um problema, apesar de não doer. É um problema silencioso, né? Bem silencioso e bem perigoso. Então, quando a gente fala de prevenção nas redes sociais, se você falar por um outro ângulo, por esse ângulo, por exemplo, que já nem é prevenção mais, já é um tratamento, a pessoa já apresenta um problema e que ela, na maioria das vezes, não sabe. Ela sabe, pode até pensar, puxa, acho que isso não é normal, né? Um sangramento assim, mas eu acho que eu machuquei com fio dental. Quem nunca ouviu isso? Ah, doutora, acho que eu machuco com fio dental, né? Por isso sangra. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que essa pessoa pode realmente já ter um início, já está com o início de uma doença periodontal, já ser uma doença periodontal já leve ali. E aí, precisar de tratamento já, porque se isso progredir, né, qual é o pior cenário se isso progredir e não for tratado? É a perda do dente, né? E o pior cenário ainda são as consequências da pessoa perder o dente, né? Ou seja, precisar fazer um implante, ou se não fizer o implante, que problemas pode ter? Porque simplesmente não procurou um atendimento, um tratamento nesse momento inicial. Então você desperta aí uma necessidade que a pessoa que ela precisa mesmo, né? Você desperta nela algo, uma consciência nela de que ela precisa de tratamento. Só que a gente sabe disso, os pacientes não, as pessoas não. E quem não é seu paciente não sabe disso. E se você está nas redes sociais e quer atingir essas pessoas, quer trazer para o seu consultório de forma íntegra, de forma ética, se você falar disso, do que ela precisa, mas ela não sabe ainda, ela vai confiar em você. Muito provavelmente, ela vai fechar com você. Se você tiver uma comunicação clara,
né? É lógico que se você estruturar essa sua comunicação de uma forma simples, mas uma estrutura básica é preciso que tenha, ou por escrito, ou num vídeo. Aí você começa a falar com as pessoas, né, direto com elas, né, do problema que realmente elas têm. E quem é que vai prestar atenção nisso? É quem tem aquele problema. Isso é uma comunicação direcionada, né? E não simplesmente colocar um post lá e falar que o consultório está aberto e as suas especialidades. Isso não diz nada. Aqui vamos ver, ó, exatamente, Carla, os pacientes despertam um gatilho de medo ao ver uma foto de um paciente com gengivite ou periodontite. Exatamente, né? Você desperta o clique mental da urgência. Então, o que é que faz as pessoas tomarem ação? É o medo ou é o desejo? É sempre isso. Ou ficarem paralisadas, né? O medo às vezes paralisa, mas nesse caso a gente tem que usar isso de uma maneira íntegra. Isso é totalmente íntegro, na minha opinião, né? É simplesmente a gente falar a verdade para as pessoas, né? De que elas têm que ter medo mesmo de não fazer aquele tratamento, porque as consequências podem ser muito sérias. Pode ter um abscesso periodontal, enfim, a gente sabe das situações mais graves que podem acontecer. E quando a gente fala isso, né, para as pessoas, para os potenciais pacientes ou para os seus pacientes que estão ali numa consulta, por exemplo, né, é importante, eles precisam saber disso. E aí eles vão confiar em você, porque você é o dentista que vai estar falando disso, não é o outro, é você. Né? Você é que está colocando a sua energia em explicar muito bem que tipo de problema, que tipo de consequência negativa aquelas pessoas vão ter, né, possivelmente, se não fizerem o tratamento. E você já vê, você já sabe qual vai ser a progressão, né, daquilo, se não for tratado. A gente sabe, o dentista sabe exatamente. Tenho certeza que todos vocês aqui sabem, tá? Bom, eu vou pedir aqui, ó, se você tá gostando dessa live, compartilha aqui com seus amigos, aqui no aviãozinho, chama mais um amigo dentista aqui, 2 ou 10, enfim. Vamos criar aqui uma comunidade de dentistas que quer voltar para o consultório, que quer retomar, que quer voltar a ter a agenda cheia, que quer voltar a viver uma vida aí de crescimento. Vamos ver aqui, uma dúvida. Você tem um curso sobre o que postar para atingir esse público? É isso, sim, é isso que eu tô criando agora, tudo novo, Sandra, que eu tô preparando, né, para a minha equipe, né? Porque o que eu faço para a minha equipe eu também compartilho com os dentistas e vamos ver, devo disponibilizar isso, tá em forma de produção, né, em fase de produção ainda, e como eu tô na prática, eu acho muito legal compartilhar isso com os dentistas, porque eu sei bem dos limites que o nosso código de ética impõe pra gente, isso é muito importante, né, ter esse direcionamento. Ninguém me direcionou em relação a isso, eu tive que descobrir tudo ali sozinha, tá? Mas sim, né? O que postar? Isso é fundamental. Sobre o que, Carla? Como estruturar um post? Como estruturar uma comunicação que traz resultado? Né? Como fazer a sua divulgação dentro das redes sociais e fora delas também? Né? Na verdade, eu tenho o meu curso online, o Método Dentista Referência, que não fala só sobre marketing, né, mas que fala não fala só sobre marketing digital, mas de todo o atendimento, de tudo como tem que ser a organização dentro de um consultório para o dentista crescer o seu faturamento lá dentro. Mais um curso específico de marketing digital é o que eu estou produzindo agora, tá? E algumas coisas aqui a gente está conversando sobre alguns assuntos desses aqui ao vivo, porque eu quero trazer cada vez mais dentistas começando aqui nesse mundo digital, porque a gente vê hoje que é fundamental, né? É fundamental para você saber como atingir os seus potenciais pacientes. E como eu falei aqui, eu quis trazer esse tema hoje porque dentro do universo do iceberg, 94% dos seus potenciais pacientes não estão recebendo nenhum tipo de comunicação
efetiva para procurarem um dentista, né? E você pode ser o dentista, vocês aqui, né, podem ser as pessoas que vão começar a fazer isso de maneira efetiva, ou seja, trazendo pacientes para o consultório, para o seu consultório. Manda sua pergunta para mim, pode ser o tema da live de amanhã, né? Aqui indiquei 5 amigos, que legal, obrigada, valeu, ótimo, e vai ser um prazer estar com eles aqui. E eu gosto aqui de falar da prática, né? Eu procuro ser muito clara na minha comunicação e acredito que a clareza seja uma das maiores virtudes, né? Uma das maiores qualidades das pessoas. Então, eu procuro ser muito clara aqui e eu agradeço vocês de estarem aqui comigo hoje. Então, até amanhã, um beijo grande no coração de todos vocês.